Ao longo da semana, nós abordamos vários temas sobre a maternidade. As memórias afetivas relacionadas à comida, o peso da responsabilidade das mães, a saúde mental materna, foram muitos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre a relação de mães e filhos, com foco no conflito de gerações, né? A avó, a mãe, a filha, o filho. Eu recebo no estúdio a psicóloga, doutora em psicologia, Rafaela Matavelli. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gia. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Tem alguma comidinha de mãe que você tem, assim, alguma na memória que você gosta, Rafa? Tem, adoro o arroz que a minha mãe faz com bacalhau. Ai, que legal, que legal. Já aproveitei a convidada. E eu já falei que com ela eu vou oferecer aqui, gente, um pedacinho do pudim da minha mãe. Eu quero que tu diga se tá bom. Olha só, primeira convidada que vai comer. Vamos experimentar aqui esse pudim cheio de memórias. É. Delícia. Delicioso. Eu acho que a entrevista a gente acabou, tá bom? A gente vai comer, tomar um cafezinho, você fica olhando. Não, tô brincando. Olha só, Rafa, eu queria saber, né, quais são os principais conflitos entre pais e filhos, mães. A gente tá falando de mãe, né, mas que você percebe, assim, com relação à geração. É importante a gente estar falando sobre esse assunto, Gi, porque quando a gente pensa nessa relação de mãe, de filho e desses possíveis conflitos, é interessante a gente pensar, por exemplo, nesse modelo estruturado de parentalidade e de como essa estrutura familiar ela é antiga, né? Ela é muito antiga, ela é histórica, ela vem de anos e anos e anos atrás, onde a gente cria um ideal de família. E essa materialização dessa família histórica, né, que a gente cria, vai causando esses possíveis conflitos, né? O que acontece? Essa geração, por exemplo, uma coisa muito comum em consultório é dizer: ah, mas na minha época não era assim. Demais. Né? Na minha época, o filho não tratava o pai dessa forma, não respondia dessa forma. É porque nós temos essa construção idealizada histórica de como teria que ser esse modelo parental, e hoje é diferente. E a gente pode ver aqui, por exemplo, com essas receitas, com esse bolo, falando desses detalhes, que a família é um detalhe. Toda família ela não pode ser construída nessa materialização histórica, moldada, engessada, e sim eu pensar na minha família como minha, como meu detalhe. Eu, dentro da minha casa, como mãe, vou dizer o que é a minha regra ali. E daí eu queria saber, por exemplo, com relação à referência. Porque a gente fala assim, por exemplo, na minha época era assim. Eu confesso que eu já falei isso aos meus filhos. Mas aí como é que a gente vai tratar a referência dentro dessa nossa construção de família em algum problema, por exemplo? Como é que eu lido? Se fosse minha mãe era assim, se fosse... Como é que a gente tem essas referências daí? A gente tem essa referência histórica, principalmente no meu tempo não era assim, e eu não quero que o meu filho sofra. Né? Ou seja, os pais, eles vivem na realidade uma ambivalência muito grande, que por um lado ele quer que o filho tenha autonomia, quer que o filho tenha responsabilidade, mas por outro lado ele não quer que ele sofra alguma mágoa da vida, porque já passou por aquilo, então ele fala assim: não, eu já sei, eu já sofri isso e não quero que o meu filho sofra. Só que se o filho não passar por aquela experiência, ele também não vai ter aquilo de mais grandioso, que é a sua alegria da sua vitória, o seu autoconceito fortalecido. Então, quando vem esse conflito, ele vem por quê? Porque eu passei por isso, né? Imagine uma dor, algo que eu não gostei, e quero ensinar o meu filho para que ele não passe por aquilo. Só que se ele não experimenta, né, ele também não vai ter aquela questão positiva daquela liberdade, daquela autonomia, daquela naturalidade. Esse é o exercício parental que você fala? Esse é o tipo de exercício? Fazer essa experimentação? Podemos Ou tem fazer. Um outro conceito? Qual é o conceito? Na realidade, essa parentalidade é esse exercício, né, do pai e da mãe dentro dessa família, mas uma família onde vai ser construída pelas suas regras, pelo seu modelo, pela sua assinatura. Não aquela nossa ideia histórica, estruturada, engessada daquela família tradicional que vem de anos e anos atrás. Isso é muito bom, né? Tenho certeza que muita gente aí de casa deve ter dúvidas, né, com relação a isso, né? Porque às vezes quer criar, mas a própria cultura e você vê que daí existe uma certa cobrança de familiares ao redor, uma certa pressão, digamos assim, né? Sim, existe muita pressão social, porque existe um ideal de família, né? Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho meus filhos, de preferência um menino e uma menina, e dentro desse ideal eu crio um ideal de respeito, um ideal onde vai ser tudo correto, mas na família real mesmo,
mesmo, o que acontece são os detalhes, o que acontece é a minha assinatura. E essa assinatura que eu posso dar, ela vai evitar esses conflitos geracionais. E dentro dessa formação, então, de família que você sugere, que eu acho muito legal, qual é a melhor forma saudável, ou a forma saudável de se criar essa relação com os filhos? A mãe, por exemplo, a mãe com os filhos. Eu acho que uma das coisas principais seria justamente não estar dizendo na minha época não é assim. Tá, parei. Parei com isso, tá bom? Construir uma relação diferente no agora, né? No que está se vivendo agora, né? Porque, por exemplo, na época, né, se a gente for falar assim, antigamente, por exemplo, sei lá, 50, 60 anos atrás, um pai não dizia, filha, eu te amo, você é muito importante pra mim. Não, meu pai não dizia isso. E hoje a gente diz isso pros nossos filhos. Então isso já mudou. Então na sua época não tinha tanto afeto e na nossa época, que a nossa construção de família já existe. E como existe essa pronunciação de afeto, também pode existir aquela questão do filho dizer assim, eu não concordo contigo, pai. Né? Porque se abriu essa janela de sentimentos. Agora você me fez lembrar algo que com certeza muitas pessoas podem se identificar. Que tinha uma época que o próprio momento, por exemplo, de uma janta não podia conversar. Que tinha que todo mundo ficar em silêncio comendo. E já chegou a esse ponto, uma época que eu lembro isso, inclusive, na minha família. Olha só a importância de a gente criar esse hábito, como eu contei a história, como a gente sempre está falando aqui da questão da memória afetiva, né, Rafa? E é por isso que, para não haver conflito geracional, nós temos que ter essa importância de não engessar essa família de antes e criar a nossa própria família, os nossos próprios detalhes. Né? Na sua casa, por exemplo, com seu filho, você pode sim comer na mesa e, né, falar na mesa enquanto come, criando memórias ali daquela refeição, daquele momento, que é o que a gente vai recordar, né, mais tarde. Com certeza. Essa questão de, por exemplo, geração, a gente vê que, por exemplo, essa geração nova agora que vem, eles têm uma carga de informação grande e os pais também. Né? Eu acho que tem um conflito também aí, porque daí os pais se enchem de informação. Porque não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E o filho também cheio da informação. Aí essa parte também da atualidade. O que você diz sobre isso, Rafa? Eu acho que essa informação, ela não é má de um todo. O que eu acho que não pode acontecer na realidade, dentro desse processo parental, é que eu comece a dizer o que está certo ou errado e não deixando essa criança experimentar. Por exemplo, na minha época eu brincava com os amigos de rua, né, os amigos da rua e no pátio. Hoje não, hoje meu filho fala com amigos, né, pelo online, amigos virtuais, mas são amigos dele. Eles existem, é verdade, isso está acontecendo. Então isso é uma mudança geracional que nós não sabemos se vai ser ruim ou não, né? Nós sabemos que existe, e existe sentimento. Se existe sentimento, pode ser bom. Então vamos vivenciar. Vamos vivenciar isso, né, Rafa? Vivenciar isso. E a mãe, como a gente já falou ao longo da semana, não tenha culpa. Não tenha culpa, vivencie. Agora a Rafa vem fechar com chave de ouro. Crie a sua relação de família dentro da sua casa. Você faz as suas regras, né, Rafa? Você faz as suas regras. Você demais. assina o seu modelo familiar. Que demais. Acabou o tempo, Rafa. Você é mãe, Rafa? Não. Não é ainda? Ainda mais. Mas desejo feliz Dia das Mães para todas as suas mães aí ao redor de você, tá bom? Tá Obrigada bem. por estar aqui. Volte sempre. Obrigada pelo E o pudim convite. pode comer, e vou por comer favor. o pudim inteiro.